Boa noite, irmãos. Amém. A paz do Senhor para todos vocês. O texto de hoje é Mateus capítulo 4, versículo 18 ao versículo 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam em um barco com seu pai Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. Senhor, nós pedimos ao Senhor que o Senhor, por sua grande misericórdia e graça, derrame sobre nós mais uma vez o seu Espírito, para que todos nós, Senhor, tenhamos uma mente preparada para receber, ó Deus, os ensinamentos que esta noite serão dados. Que o Senhor abençoe a minha vida, a vida dos meus irmãos, e que o nosso espírito, que o nosso coração seja cada vez mais confortado na ciência de que o Senhor está presente em nosso meio, falando conosco através de sua palavra. É o que te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, nós estamos no limiar do término da série que nós resolvemos trazer aos irmãos. Esse é o penúltimo texto, ainda tem mais um textozinho aí, do versículo 23 ao 24. E nós esperamos que os irmãos tenham aprendido com os textos que nós tivemos aqui expondo. Eu espero que das próximas vezes que vocês estiverem com os olhos de vocês diante do texto de Mateus, vocês tenham um panorama melhor daquilo que Mateus está querendo expor. Se vocês tiverem sido atentos a tudo aquilo que já foi dito, com certeza vocês terão um proveito melhor quando vocês estiverem lendo o texto de Mateus. Não me canso de dizer que Mateus pretende apresentar Jesus como o Messias prometido pelos profetas no Antigo Testamento. Essa é a ideia de Mateus. Por isso ele, de forma detalhista, faz com que os nossos olhos, Mateus ele pincela exatamente alguns esboços, alguns temas, e coloca todos um atrás do outro para que nós tenhamos esta compreensão que ele quer passar. Capítulo 4, ele se inicia com Mateus apresentando Jesus como aquele que será levado para ser testado. Disso nós já aprendemos nos sermões anteriores. Após Jesus ser testado, Mateus mostra para nós que Jesus Cristo se desloca de uma cidade para outra, a fim de que aquela cidade seja impactada pela luz do Evangelho.
A verdadeira luz estava chegando ao mundo, estava chegando a esta região, que outrora era uma região desprezada, era uma região tomada pelo paganismo, mas Jesus se desloca da Judeia e vai exatamente para este lugar, para que se cumpra a palavra que fora dita antes pelo profeta, que esta região, que o povo que habitava nesta região, teria o privilégio de ver uma grande luz sendo irradiada sobre eles. Quem era essa luz? Jesus. Jesus era a própria luz que iria iluminar os olhos dos homens, para que esses pudessem enxergar o verdadeiro Deus. Este Jesus, ele veio anunciando a mesma mensagem que João Batista vinha pregando. É isso que diz no versículo 17. Daí em diante, Jesus começou a pregar: arrependei-se, pois o reino dos céus está próximo. Jesus é o próprio Evangelho. E Jesus anuncia de si mesmo para as pessoas. E é interessante, meus irmãos, que Mateus aproveita este momento que Jesus inicia o seu ministério, inicia a sua pregação, para mostrar como Jesus chamou alguns dos seus discípulos. Essa é a ideia aqui. O tema da mensagem hoje é o chamado do grande rei. Como este rei chama algumas pessoas para estar ao seu redor, para que estes possam aprender do próprio Senhor Jesus, para que quando Jesus fosse tomado deles, eles pudessem continuar a propagação do Evangelho. Jesus veio a sua primeira vez, morreu pelos pecados dos pecadores, mas nesse momento Jesus também seria elevado novamente, e agora a sua igreja iria continuar a missão de propagar aquilo que Jesus veio ensinando. É sobre isso que a gente quer falar com vocês esta noite, sobre o chamado desses 4 discípulos. E é evidente que existem mais outros discípulos, mas Mateus, nesse momento, quer trazer a nossa atenção apenas esses 4, como se deu o chamado deles. E no primeiro ponto a gente faz a pergunta: o que nós aprendemos com esta chamada, com a chamada desses 4 discípulos? Meus irmãos, se observarmos atentamente o texto em questão, nós perceberemos algumas características do chamado do Senhor Jesus para com esses discípulos. Eu quero focar a atenção de vocês nas características deste chamado. Primeiro, a gente percebe que quando Jesus Cristo chama esses indivíduos, esse chamado me parece que é um chamado eficaz. Percebam o que diz o versículo 20, após os primeiros discípulos ouvir o chamado de Jesus, diz assim: no mesmo instante, Jesus chama esses discípulos, e ao ouvir o chamado do Senhor Jesus, Mateus, ele expõe para nós a reação desses discípulos. Eles não ficaram titubeando se ia ou se não ia. Mateus usa aqui uma expressão muito forte para caracterizar este chamado. Mateus diz: no mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Percebam que no outro par dos discípulos, que é com o Tiago e o João, quando Jesus chama eles, veja o que diz o versículo 22. E eles, deixando imediatamente seu pai e o barco, o seguiram. O que eu quero dizer com isso, irmãos? O que é uma chamada eficaz? O que a palavra eficaz significa?
A palavra eficaz significa aquilo que tem o poder de produzir determinado efeito sem o auxílio de outro. Eficaz é algo que inevitavelmente produzirá o efeito da chamada na pessoa que é chamada. Esta chamada eficaz não necessitará de absolutamente nada no outro, para que o outro venha fazer, a fim de que atenda a este chamado. Cristo, meus irmãos, por ocasião da sua pregação, chamou muitos outros ao arrependimento. Quantas vezes você vai ver Jesus diante da multidão, chamando a multidão para se arrepender? E a gente vê a multidão se arrependendo? Não. Quantas vezes Jesus vai apontar o seu dedo na cara dos fariseus e os chamá-los ao arrependimento, e eles vão se arrepender? Não, eles não vão se arrepender. Mas qual a diferença desses discípulos para com todos os outros que ouviram o chamado de Jesus? Parece que aqui há uma característica nesse chamado. E há na teologia aquilo que nós chamamos de chamado geral e chamado eficaz. Chamado chamada, onde o pregador do púlpito expõe a mensagem e chama todos ao arrependimento. É como se 10 pessoas entrassem na igreja, todas essas 10 pessoas fossem ímpias, e elas entram, elas ouvem a mesma mensagem, do primeiro momento até o último momento. Nenhum dos 10 ouviram mensagem diferente, elas ouvem a mesma mensagem, mas é interessante que 5 se curvam diante de Deus. Eu estou colocando 5, mas veja aí o número que vocês quiserem. 5 se curvam diante de Deus, e 5 não. Parece que a mensagem não teve efeito algum naquele que ouviu, mas em outro teve um grande efeito. Percebam, meus irmãos, que isso mesmo aconteceu com aqueles 10 leprosos, quando Jesus cura todos os 10. Mas quantos voltam para curvar-se diante de Jesus e agradecer pelo milagre que aconteceu, irmãos? Quantos? Apenas um. Com base nisso, irmãos, a gente percebe que Mateus aqui, ele quer qualificar esta chamada, mostrar que esses discípulos de prontidão, sem titubear, responde à chamada do mestre. É diferente daquele outro que foi chamado, e diante do Senhor Jesus, ele diz assim: Senhor, mas deixa primeiro eu ir sepultar o meu pai ou a minha mãe, e depois eu vou te seguir. É diferente, porque quem ouve a mensagem, quem ouve o chamado de Deus, o chamado eficaz, inevitavelmente se tomba diante da cruz. Seus olhos são abertos e ele enxerga realmente quem está o chamando. Os discípulos aqui, esses indivíduos, ao serem chamados, imediatamente atenderam a voz do mestre, seguiram o mestre, meus irmãos. Queridos, e eu aplico tudo isso, essa informação para nós, fazendo a devida pergunta: por que estamos aqui? Por que estamos aqui? Por que você está aqui esta noite? A resposta para essa pergunta, para muitos é simples, para outros nem tanto. Mas para mim, a resposta que eu daria a essa pergunta: eu estou aqui porque foi Deus que graciosamente operou em meu coração. Ele trabalhou em meu coração e Ele me deu o querer, e Ele realizou tudo isso na minha vida. Foi isso que Paulo disse em Filipenses capítulo 2, versículo 13: pois é Deus quem opera em vós, tanto o querer como o realizar. Nós não estamos aqui por nossos méritos.
Os nossos olhos não foram abertos porque somos mais inteligentes do que outros. Quantas pessoas mais inteligentes, intelectualmente mais inteligentes do que nós, não conseguem entender isso, não conseguem ouvir a mensagem da cruz. E é isso que Paulo disse, que a mensagem da cruz para o mundo é loucura, mas para nós que estamos sendo salvos, ela é sabedoria de Deus. Nós estamos aqui, meus irmãos, porque o chamado do Senhor Jesus um dia foi eficaz em nós. E é o que Jesus disse quando ele estava falando sobre o bom pastor. O bom pastor conhece as suas ovelhas, e as suas ovelhas conhecem o seu bom pastor, e elas ouvem a voz do seu bom pastor, e o seu bom pastor irá chamá-las, e ela irá dizer não para ele? Não, meus queridos, elas irão dizer sim. E eu tenho que ler esse texto, eu não posso me ausentar desse texto. João capítulo 10, leia comigo lá, por favor. João capítulo 10. João capítulo 10. Versículo 11. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. O assalariado não é o pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo ataca o rebanho e os dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Mas Jesus disseram, eu sou o bom pastor. Eu conheço as minhas ovelhas, e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são deste aprisco. É necessário que eu as conduza também a minha voz. E haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque eu dou a minha vida para retomá-la. Ninguém a tira de mim, mas eu a dou por minha espontânea vontade. Tenho autoridade para dá-la e para retomá-la. Esta ordem recebi de meu Pai. O que Jesus está dizendo aqui, irmãos? Percebam que Jesus está falando de quando as suas ovelhas ouvem a sua voz. O que acontece com as ovelhas? Elas inevitavelmente seguem o seu bom pastor. Os ouvidos das ovelhas estarão preparados para que quando o pastor chamar, elas atendam prontamente. Por essa razão, meu querido, se você pudesse dar uma explicação do porquê você é crente. Por que você é crente? Por que você deixou o mundo? Porque agora você, vou falar essa palavra, porque agora você está na lei dos crentes, né? Nós, biblicamente diríamos, foi porque um dia o bom pastor me chamou e os meus ouvidos ouviram a sua voz, e eu corri para ele. A resposta para essa pergunta é essa, não tem outra. Por que você é crente? Porque ele me chamou. Ele me chamou. Não fui eu que com minha própria vontade, meu próprio esforço, fui até ele. Em outro texto, o que Jesus vai dizer é que esse pastor, ele vai até sua ovelha, pega ela sobre seus ombros,
e leva ela para o aprisco. Meus irmãos, isso é para, como diz um certo pastor aí, isso é para glorificar de pé, irmãos, em saber que um dia ouvimos a sua voz. E você pode dizer assim: mas pastor, eu nunca ouvi a voz dele. Eu nunca ouvi. O senhor está dizendo que a ovelha verdadeira, ela ouve a voz. Como é essa voz? Tem Gileade, assim? Eu nunca ouvi essa voz, pastor. Não, meu irmão, essa voz não é dessa forma. Não é desta forma. Essa voz é quando a mensagem do evangelho, ela é pregada. E então você começa a entender o que Deus está dizendo. A Bíblia diz que o Deus deste século cegou o entendimento dos incrédulos para não entenderem do evangelho. Mas então, como é que nós escutamos, meus irmãos, quando alguém está pregando, fazendo esse chamado geral, daqui do púlpito pregando para vocês, de repente alguém aí diz: estou entendendo tudo. Você sabe o que você está entendendo? Porque o bom pastor está falando com você. É por isso que você está entendendo. Você sabe por que seu coração ferve, dizendo: quão pecador eu sou e quão necessitado da graça eu sou. Senhor, recebe-me em teus braços, trata-me como teu filho. Senhor, confio inteiramente na tua justiça. Sabe por que um dia você disse isso? Porque você ouviu a voz do seu bom pastor. E não há como resistir a essa voz. Não há como resistir a essa voz. Eu lembro-me de Saulo caminhando na estrada para Damasco. A Bíblia diz que ao meio-dia ele cai lá do seu cavalo, do camelo. Aí se vocês estiverem lendo na Bíblia, vocês sabem qual é. E a Bíblia diz que ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, por que me persegue? Algo que não sai da minha mente. É quando Jesus diz para ele: Saulo, homem, não adianta tu recalcitrar contra os agrilhões. Saulo, eu já te prendi nas minhas cordas. Saulo, eu já te peguei. Meus irmãos, quando Jesus pega alguém, esse alguém está verdadeiramente pegado. Por isso que nós oramos, reformulando essa ideia. Eu começo a entender que muitos incrédulos, parece que ele entende muito mais do que os crentes. Porque às vezes a gente vai pregar para os incrédulos, pregar o evangelho para eles, e muitos incrédulos dizem assim: não, irmãozinho, eu sei, quando eu sentir eu vou. E a gente fica insistindo, e o cara diz: não, mas quando eu sentir é porque eu não estou sentindo. Ele está certo ou está errado, irmãos? O indivíduo está certo. Porque enquanto eu estava pregando ali, o que estava acontecendo era o chamado geral. O chamado eficaz ainda não aconteceu. Eu não preciso ficar preocupado com o chamado eficaz. Porque o chamado eficaz quem faz é Deus, é o Espírito Santo quem faz isso. Eu tenho que estar preocupado com a propagação do Evangelho, pregar. E quando seu pai, sua mãe, seu esposo, seu filho disser assim: não, eu não estou sentindo, o que você tem que fazer? Dar meia volta e dizer: Senhor, não foi dessa vez, quem sabe da próxima. Aí a gente ainda diz assim: não, é porque você não experimentou ainda. No dia que você experimentar, a gente só sabe que a laranja é doce quando a gente experimenta. E a gente fica insistindo um chamado que ainda não aconteceu. Sabe por que o seu esposo, seu filho, sua filha, seu pai ou quem quer que seja, ainda não se tombou aos pés da cruz? Porque ele não ouviu ainda a voz do bom pastor. Quando ele ouvir a voz do bom pastor, não tem perigo, ele vai vir. Creia nisso. A razão de você estar aqui é porque um dia você ouviu a voz do bom pastor. Outros não. Outros estão aqui por mera religiosidade ou outras coisas mais. Mas se você é uma daquelas ovelhas que já ouviu a voz do bom pastor, seja bem-vindo ao aprisco. Caminhemos juntos. Um dia o bom pastor retornará para nós. E ele prometeu: eu estarei indo, mas eu voltarei.
vou preparar lugar para vocês. E eu voltarei para que onde eu estiver, todos vocês também estejam comigo. Somos ovelhinhas de Jesus, né? Essa é a primeira característica que eu olho deste chamado. Vejam como os discípulos atendem de forma instantânea, imediata ao chamado do Senhor Jesus. Percebam também, meus irmãos, que este chamado nos parece que é um chamado sem critério humano. Quando eu vou dar uma olhadinha na missão do Senhor Jesus, qual era a missão de Jesus? Convencer os homens, atrair o maior número de pessoas para ouvir a sua mensagem e para serem impactados por aquilo que Jesus estava dizendo. Ora, meus irmãos, se essa era a missão do grande rei, se eu fosse ele, eu me cercaria de quem, irmãos? Das melhores pessoas. Quando Cristo, como professor, estabeleceu a sua grande escola, um dos seus primeiros trabalhos foi indicar quem seria seus empregados no trabalho de instruir o povo. Seus discípulos seriam aqueles encarregados de continuar a instrução, de continuar o ensino. Eles deveriam ser bem dotados para ensinar os outros. A melhor escolha que o grande rei poderia fazer, irmãos, era ir ao palácio e dentre os nobres escolher alguém intelectualmente capacitado para entender a mensagem de Jesus. Ou mesmo o grande rei fosse na sinagoga ou no templo e diante dos fariseus que lá estavam, ele escolhesse alguns fariseus inteligentes, professores da lei, para Jesus se cercar deles, porque esses indivíduos certamente seriam atrativos para a mensagem de Jesus. Mas percebam, meus irmãos, que parece que o critério da chamada de Jesus não tem nada a ver com isso. Vejam o que esses indivíduos estavam fazendo, meus irmãos. Olhem o versículo 18, parte B. Eles estavam lançando redes ao mar. Eles estavam fazendo isso porque eles eram o quê? Pescadores. Eles não eram nobres. Eles não eram educados no farisaísmo para ser fariseu. Eu acredito que você também. Eu acredito que se você tem uma empresa e você tem uma função, um cargo, você quer bem a sua empresa e você quer que a sua empresa venha prosperar. É por isso que você vai colocar naquela função indivíduos preparados para aquela função. Nós agimos dessa forma. Mas veja que o critério de Jesus não foi esse. Jesus não precisava de ninguém preparado. Jesus não precisava de nobres, de pessoas inteligentes. Não é que os discípulos não fossem inteligentes, mas comparado aos fariseus, não tem nem comparação. Os discípulos não eram nobres, eles não viviam em palácios. O texto deixa claro qual era a função desses discípulos. Eles eram pescadores, eles estavam no mar, eles passavam dia após dia pescando. A escolha do rei, irmãos, não foi escolha por nobres, não foi escolha por fariseu. A escolha de Jesus não tem parâmetro na escolha carnal. Nenhum de nós escolheríamos assim. E por que Jesus faz isso? Será que você nunca leu o Antigo Testamento? Eu estava até conversando um dia desse com um dos irmãos aqui da igreja, e ele falando: pastor, parece que tem um mistério na questão de Jesus sempre escolher o mais novo e não escolher o mais velho. O que é isso? Por que acontece isso? É exatamente, irmãos, porque Deus sempre faz a sua escolha pelaquele que é mais desprezado.
pelo desprezado, pelo rejeitado, pelo excluído. Pode ter certeza disso. Que Cristo sempre escolherá essas pessoas. E eu percebo isso de forma mais clara, meus irmãos. Em 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Eu quero que você abra lá nesse texto. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 26. Primeiro Coríntios 1, 26 diz assim: Paulo, está escrevendo esta carta aos crentes da cidade de Corinto, e havia aqui uma certa divisão na igreja, no sentido de escolher alguns ícones, alguns pregadores. Uns escolhiam Paulo, outros escolhiam Apolo, outros escolhiam Cristo, dizia que escolhia Cristo. Mas vejam que Paulo vai dizer que esse critério de escolha é um critério carnal. No reino de Deus esse tipo de escolha não existe. Veja o que Paulo diz no versículo 26. Irmãos, pensem no que vocês eram quando foram chamados. Poucos de vocês eram sábios segundo os padrões humanos. Poucos eram poderosos. Poucos eram de nobre nascimento. Olha para cá. E que Paulo está dizendo: irmãos, por que vocês fazem esse tipo de escolha? Por que vocês fazem essa escolha carnal da forma que vocês estavam fazendo? Vocês não se lembram de como vocês foram chamados eficazmente? Quando vocês foram chamados, qual era o status de vocês? Qual era a posição de vocês? Aí Paulo vai dizer: poucos de vocês eram sábios ao padrão desse mundo. Eram bem educados na faculdade e assim por diante. Poucos de vocês eram poderosos. Poucos de vocês eram de nobre nascimento. Aí Paulo vai dizer no versículo 27. Mas Deus escolheu, escute meu irmão, por favor, isso aqui. Mas Deus escolheu o que para o mundo é loucura, para envergonhar quem, irmãos? Os sábios. Tá vendo? Deus, de forma proposital, escolhe o que para o mundo é loucura, para jogar nas fuças do mundo o que de fato é sabedoria. Veja a continuidade do texto. E escolheu o que para o mundo é fraqueza, para envergonhar o que é forte. Veja que o padrão, o critério de escolha de Deus é completamente diferente do critério carnal. Nós escolheríamos o melhor, nós escolheríamos o mais sábio. Preste atenção, quando você vai formar um time de futebol, tem o João que joga bola maestramente. E aí tem o Francisco que, meu Deus do céu, é um perna de pau. Aí nós vamos formar o time A, time B. Vocês sempre percebem que é uma briga para que o João venha para o time? Por que a gente faz essa escolha? Porque nós escolhemos o melhor. É o melhor. Esse é o padrão de escolha nosso. Mas perceba que o padrão de escolha de Deus é completamente diferente, irmãos. Deus não precisa escolher o melhor para trazer glória para o nome dele. Porque se Deus escolhesse o melhor faria a obra de forma perfeita. E isso não teria glória nenhuma. Isso não teria honra nenhuma. A honra está em Deus escolher alguém fraco, que não tem capacidade nenhuma para realizar obra nenhuma. Mas Deus escolhe ele, banha ele com o sangue de Jesus, prepara ele, e de repente o indivíduo está fazendo aquilo que deixa os outros de cabelo em pé.
Esse é o padrão de escolha de Deus, irmãos. Continuemos o texto. Ele escolheu o que para o mundo é insignificante, desprezado, o que não é nada, para reduzir a nada o que é, a fim de que ninguém se vanglorie diante dele. É, porém, por iniciativa dele que vocês estão em Cristo Jesus, o qual se tornou sabedoria de Deus para nós, isto é, justiça, santidade e redenção, para que, como está escrito, quem se gloriar, glorie-se no... Sabe por que Deus escolheu você? Vou dar uma de Paulo aqui. Quem é doutor aqui? Você acha que você merecia estar no aprisco do Senhor pelos seus méritos, pela sua inteligência? Quem tem QI aqui de Einstein? Ninguém. Nenhum de nós merecíamos. Nenhum de nós. Mas sabe por que Deus nos escolheu, irmãos? Porque esse é o padrão de escolha de Deus. Não é que Deus não escolha quem seja capacitado. O indivíduo que é capacitado, que reconhece a sua incapacidade, Deus também o chama para o trabalho. Mas percebam, quando nós olharmos para nós mesmos e começarmos a perceber que nem é por força e nem por violência, mas pelo nome do Senhor. Que jamais devemos nos gloriar naquilo que fazemos, pois se fazemos, fazemos, porque Deus nos capacita para fazer. O que quer que você faça, quer seja um trabalho manual ou não, quer seja um trabalho religioso ou não, você faz porque Deus lhe capacitou para fazê-lo. E enquanto você não reconhecer isso, você estará se ufanando, se gloriando naquilo que não é para fazer. Mas Paulo diz, quem se gloriar, glorie-se no Senhor. O padrão de escolha do nosso Senhor Jesus foi um padrão completamente diferente dos padrões humanos. A gente continua o texto e começa a perceber em que consistia esse chamado. Primeiro, eu fiz a pergunta, o que aprendemos com essa chamada? Aprendemos que essa chamada é uma chamada eficaz, e aprendemos que essa chamada é uma chamada que não é como a chamada humana, não é uma chamada carnal, não é uma chamada que contempla os méritos. Aprendemos isso. Mas em que consiste esse chamado? Jesus chamou para quê? Vejamos aqui, irmãos, o chamado em que o grande rei faz aos seus discípulos consiste em, primeiro, fazer deles pescadores de homens. Vamos ler o versículo 18. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Essa frase não será repetida com outro par de discípulos que serão chamados, mas nós deduzimos que Jesus também chama-os para esse ofício. Jesus, meus irmãos, estava chamando esses discípulos a abandonarem os seus ofícios, e esses discípulos, se esses discípulos atendessem a esse chamado, os mesmos poderiam descansar tranquilos na promessa que dizia: vocês serão pescadores de homens. Percebam que anteriormente eles eram pescadores de peixes. Ao se encontrarem com Jesus e ao ouvir o chamado do Senhor Jesus que dizia: venham a mim, sigam-me, pois eu os farei pescadores de homens. Antes vocês pescam peixes, mas ao me seguir, vocês irão pescar homens.
É interessante, meus irmãos, que os discípulos descansam nessa promessa. Jesus não está mentindo aqui. Quando os discípulos largam tudo que têm e seguem ao Rei Jesus, de fato essas palavras irão se cumprir. Todos vocês conhecem tudo que vai acontecer aí durante o ministério do Senhor Jesus, como ele vai preparar os seus discípulos, como Jesus morre, depois Jesus é assunto ao céu, faz a promessa de que o Consolador virá, entra Atos dos Apóstolos, e então os discípulos estão nos cenáculos ali, enclausurados naquele local, e a Bíblia diz que o Espírito Santo invade o local, e há um mover ali extraordinário naquele local. E eu quero chamar a atenção de vocês para Atos dos Apóstolos, capítulo 3. Jesus promete a Pedro e a todos os outros discípulos que se eles seguissem a Jesus, Jesus faria deles pescadores de homens. O que é pescador de homens? Antes de ler esse texto, eu preciso definir o que é pescador de homens. Vocês sabem que pescador de peixes, e principalmente nesse texto aqui, a rede aqui não é uma rede de arrasto, a rede aqui é aquela velha tarrafa, é alguém que coloca aquela ferramenta sobre os seus ombros, e de forma perfeita joga a tarrafa, ela se abre, e há um chumbo, né? Um certo peso nas extremidades da tarrafa que afunda, e ela vai se afundando na água, vai cobrindo os peixes, e então o pescador arrasta os peixes para fora. O que é pescador de homens, usando essa analogia? Meus irmãos, nessa analogia, Cristo nos salva, Cristo nos tira, e Eclésia é exatamente isso, tirados de dentro para fora. Nós somos tirados do mundo, para fora do mundo. Mas a Bíblia nos diz, meus irmãos, que ao sermos tirados do mundo, nós não fomos tirados simplesmente para ficar tirados do mundo. Nós não fomos tirados do mundo para mantermos simplesmente uma vida religiosa. Não, Senhor. Nós estamos inseridos em um exército. Cristo nos diz que nós fomos feitos pescadores de homens. E o que é pescador de homens? Pescadores de homens têm o dever de ir ao mar, e ao chegar ao mar, lançar a rede. E o que é a rede, irmãos? O que é a rede? A palavra, o evangelho. Lançar a rede, para que essa rede alcance o maior número de peixes / homens. E então, ao ser alcançados, esses homens tragam para Cristo essas pessoas. Isso é ser pescador de homens. Não é fazer de alguém membro de uma igreja, é fazer de peixes pescadores de outros peixes. Estão entendendo isso, irmãos? Sim ou não? Mas vamos ler aqui o que aconteceu com Pedro. Acontece toda esse algo extraordinário aqui nesse capítulo. Eu quero ler o versículo 14 do capítulo 12. Diz assim: então Pedro levantou-se com os 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 14. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão. Perceba que antes um pescador de peixes, agora um discípulo de Cristo, ele vai começar a lançar a sua rede, ele vai pregar, aí vai a bomba do homem. Então Pedro levantou-se com os 11 e em alta voz dirigiu-se à multidão: homens da Judeia e todos os que vivem em Jerusalém, deixe-me explicar-lhes isto, ouçam com atenção. E então ele inicia a sua primeira pregação. Agora leia, por favor, o versículo 38. Pedro respondeu: arrependam-se
Irmão, vocês se lembram da mensagem de João Batista? Que mensagem era? Arrependam-se. Vocês se lembram da mensagem de Jesus? Que a mensagem era? Arrependam-se. Pedro vai repetir a mesma? Não invente não, irmãos. Não invente não. A gente quer inventar 5 passos, 4 passos, 10 passos. Não invente não. A mensagem tem que ser a mesma dos profetas, a mesma de Jesus, a mesma de João Batista, a mesma dos apóstolos, é a mesma mensagem. Arrependam-se e cada um de vocês seja batizados em nome de Jesus Cristo para perdão dos seus pecados e receberão o dom do Espírito Santo, pois a promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, para todos quantos o Senhor, o nosso Deus, chamar. Com muitas outras palavras os advertia e insistia com eles: salve-se desta geração corrompida. Os que aceitaram a mensagem naquele dia foram batizados, e naquele dia houve um arrasto, irmão, a palavra certa aqui é arrasto. Pedro lançou a rede. Pescaria boa, né, irmãos? A gente aqui tem mania de vez por outra ir pescar por aí passa a tarde todinha para pescar 1 peixe, 2 peixes, 3 peixes, mas pesca, né? Mas perceba o que Pedro se levanta, e aquela palavra que Jesus Cristo tinha dito para ele: vinde a mim, sigam-me, porque eu os farei pescadores de homens. Posteriormente, Pedro lança a rede e arrasta quase 3.000 pessoas para a comunidade da fé, para render-se diante do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O que aprendemos com isso? Como aplicamos isso nas nossas vidas? Meus irmãos, nós não fomos chamados para simplesmente mantermos a nossa vidinha religiosa, essa vidinha que é chata. Igreja para casa, casa para igreja, igreja para casa trabalho, trabalho para igreja. Não. Olha coisa chata. Não fomos chamados para isso não, irmãos. Tudo isso aqui é importante, tudo isso faz parte da vida cristã, mas não foi simplesmente para isso que fomos chamados. Não foi para isso que fomos chamados. E infelizmente muitas pessoas descansam nisso, negligenciam o seu chamado, quando o próprio Senhor Jesus Cristo vai dizer em Mateus 5,14: nós somos a luz do mundo. E ninguém acende uma luz e coloca a luz debaixo da cama. Se acende a luz e coloca no lugar mais alto da casa, para que todos vejam essa luz, e ao ver as boas obras de vocês, glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Fomos chamados para isso. Cadê a sua pescaria? Ah, não, pastor, porque eu estou esperando a igreja fazer um programa de evangelização. Cristo te chamou para ser pescador. É você que é o pescador. Lance a sua rede, anuncie o evangelho. Ah, pastor, mas eu não sei. Venha para a escola aprender. Ah, mas é cansativo. Isso é sinal de que você não foi chamado. Porque uma chamada eficaz causa no coração do indivíduo um prazer e uma ânsia de retribuir, não de retribuir, mas de compartilhar com outros aquilo que agora ele tem. Eu não entendo essa ideia de crente não querer compartilhar com os outros aquilo agora que ele está experimentando. É tão bom servir a Deus. E quisera eu, oxalá, que muitas outras pessoas pudessem sentir o que eu estou sentindo. Mas como disse Paulo, como ouvirão se não há quem pregue? Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregarão se não forem enviados? E como disse o salmista,
Como é feliz os pés daqueles que saem anunciando a mensagem do Evangelho. Com certeza voltará para si, trazendo os seus molhos. Meus irmãos, por favor, se desperte. Não espere a igreja levantar um programa. Não espere ter trabalho de evangelização na igreja. Você é um evangelista. Você é um pescador. Você é um anunciante do rei. Você é um arauto do rei. As oportunidades que você tem para anunciar o evangelho no ambiente de trabalho, use-as. Não use o seu trabalho para pregar o evangelho. Mas se você tem vaga e folga no seu trabalho para anunciar o evangelho, pesque, lance a rede. Aqueles momentos que você vai para o trabalho e de repente alguém se senta ao seu lado. Por favor, irmãos, não chegue dentro do ônibus e vá perturbar os outros não. Falando aquele... Não, eu lhe aconselho a sentar-se do lado de alguém e perguntar: você gostaria de ouvir um pouco a respeito do evangelho? E se a pessoa disser gostaria, jogue a rede. Jogue a rede. Lance a rede. Mas pastor, e se ele não me ouvir? Você não é responsável por fazer a chamada eficaz. Você é responsável por lançar a rede. Você é responsável por fazer a chamada geral. Deixe a chamada eficaz com Deus Todo-Poderoso. Na hora certa Ele fará isso. Joga a semente. Joga a semente. Vá jogando a semente. Como disse o Senhor Jesus, não sei se foi o Senhor Jesus ou foi Paulo. Foi Paulo. Uns planta, outros colhe. De repente você vai plantando uma sementinha. E quando mais você não faz isso, de repente a pessoa sai de perto de você. E outro vai colher essa semente. Plante, plante, porque você é um pescador. Você foi chamado para isso. Por favor, não se acostume, não se habitue nisso aqui, isso é 4 paredes. Isso aqui não é o teu chamado. A gente diz: eu não gosto daquela igreja porque eu não faço nada naquela igreja. Coitado de você. Está aí o mundo, irmãos. Está aí o mar. Vá pescar. Como diz aquela música: vou pescar os pecadores para Cristo. Neste mundo cheio de horror, não mais desanimarei, minha rede lançarei, muitos para o Senhor, muitas almas alcançando para o Senhor. Por favor, eu sei que a igreja pode fazer um programa, mas você não tem que estar atrelado a um programa. Você é um pescador. Se o programa existe, amém. Se o programa não existe, também amém. Eu sou pescador. Eu vou pescar. Eu me lembro nos meus momentos de escola bíblica dominical, em que as professoras incentivavam a gente a trazer outras pessoas. Aí a gente lá, criancinha, ia lá no mundo, de repente convidava um coleguinha para vir para a escola bíblica dominical. Ele chegava e ouvia a mensagem e recebia também a Cristo. Aí a gente ganhava uma estrelinha, né? Vocês sabiam que vocês também vão ganhar estrelinhas, irmãos? Vocês vão ganhar coroas. A salvação já está garantida em Cristo Jesus. Mas há algo que talvez nós não nos importamos muito. Há algo na Bíblia chamado galardão. Você não quer galardão não, irmãos? Tem gente que diz assim: não, se eu morar lá no céu, mas morar na pior casa que tiver lá, tá bom demais para mim já. Não seja assim. Seu Rei, seu Senhor Jesus Cristo quer que você conduza muitas outras pessoas ao reino de Deus.
Fale para sua mãe, fale para o seu pai, fale para o seu filho, fale para o seu sogro, fale para a sua sogra, fale para o seu vizinho, chame-os cada um deles para ouvir a mensagem do Evangelho. Como disse Paulo a Timóteo: Timóteo, conjuro-te diante de Deus, que insta a tempo ou fora de tempo, pregue a palavra. Pregue a palavra, a tempo e fora de tempo, porque virão tempos em que as pessoas não suportarão a mensagem do Evangelho. Acho que o tempo já chegou. Então, esse chamado consistia em fazer desses homens pescadores de outros homens. Esse chamado também consistia em fazer com que eles abandonassem suas vidas anteriores. Percebam que o primeiro par de discípulos, Mateus define eles deixando imediatamente as suas redes, deixando suas vidas anteriores. O segundo par de discípulos, Mateus descreve: e eles deixando imediatamente seu pai e o barco. O chamado pelo qual o Rei Jesus estava fazendo exigia deles um foco total na prioridade de fazer com que o reino seja cada vez mais conhecido e estabelecido. Qualquer coisa que pudesse ser obstáculo, fazendo com que esses discípulos fizessem a sua missão de forma dúbia e negligente, deveria ser colocada de lado. Prioridade: reino de Deus. Oração dominical: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha quem, irmão? Venha quem? Venha o teu reino, Senhor. Venha o teu reino. Buscai em primeiro lugar quem? O reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Mas a prioridade é o reino. O reino tem que ser estabelecido, o reino tem que ser conhecido. E você está fazendo o reino conhecido? A tua casa está conhecendo o rei? Teu marido está conhecendo o rei? Está, irmã, conhecendo o rei? Mas pastor, o homem lá de casa, ele não gosta muito de ouvir a mensagem, não. Vou te ensinar um segredo, irmão, tá bom? Abra sua Bíblia em 1 Pedro. Só para nós aqui esse segredo, tá bom? Primeiro Pedro, capítulo 3. Pastor, como é que eu ganho o meu marido para o Senhor? Primeiro você não ganha. Quem é que vai ganhar? O próprio Senhor Jesus vai fazer a chamada eficaz. Mas você pode ser instrumento de Deus para que essa chamada eficaz aconteça. 1 Pedro capítulo 3, versículo 1. Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido. Pastor, como é que eu posso ganhar o meu marido para Cristo? O que Pedro diz para você? A mulher não está com vontade de dizer não, né, irmãs? Do mesmo modo, mulheres, sujeite-se cada uma a seu marido, a fim de que, se ele não obedece à palavra, seja ganho pelo quê? Pelo procedimento de sua... Tem muitas mulheres aqui que eu acho bom você nem abrir sua boca. É melhor você nem abrir sua boca. Seu procedimento é o pior possível. Às vezes, a gente que lida com a vida pastoral, muitas vezes tem que lidar com casamentos mistos, no sentido de a mulher é crente e o marido não. O marido é crente e a esposa não. E às vezes, a gente que tem contato maior com quem é crente, auxilia mais essa pessoa, conversa mais com essa pessoa, ouve mais essa pessoa, e essa pessoa sempre tem o costume de dizer, mas é porque é assim, ele é assim, ela é assim, ele é desse jeito, é dessa forma, é assim assado. E aí de repente a gente vai ouvir a outra parte.
a que não é crente. Sabe o que normalmente a gente escuta? Ah, pastor, você não conhece essa mulher? Se o senhor conhecesse ela, o senhor não estaria dizendo isso para mim. Essa mulher é uma diaba, pastor. Vocês não têm costume de ouvir muito isso, não. Mas eu tenho. O próprio descrente dizendo isso da crente. Mulher insubmissa. Mulher que quando o homem diz algo, ela já está com 3 pedras para atirar no homem. E o homem está com medo da Maria da Penha. E não tem o João da Penha. Mas ela está com a vara na mão. A boca e a língua, meu Deus, é afiada. Aí chega na igreja chorando. Ei, pastor, ore pelo meu marido. Não tem oração no mundo que dê jeito. Não tem 370 apóstolos que se reúnam para ganhar teu esposo. Porque ele tem do lado dele alguém, uma pedra de tropeço que empata essa pessoa de ver o quão bom é servir a Cristo. Mas Pedro aconselha a você, mulher, se você tem seu marido que não obedece a palavra, ora, se o marido já obedece a palavra, mais aí você tem que sujeitar. Mas se ele não obedece a palavra, sujeite-se a ele. Siga as suas orientações, se essas orientações não o levem ao pecado, porque mais vale obedecer a Deus do que aos homens. Mas se essas orientações estiverem condizentes com a vida comum, siga o seu esposo. E ele vai ver o seu procedimento. E ao ver o seu procedimento, sem palavras, calada, ele será arrastado pela rede do chamado eficaz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Aprenda isso. Isso serve também para os maridos que aqui estão. Fomos chamados para sermos luz do mundo. Nas palavras de Pedro, 1 Pedro capítulo 2, versículo 9, fomos chamados para ser sacerdotes reais, nação santa. Para quê? Para anunciar a palavra de Deus àqueles que estão perdidos. Nas palavras de Paulo, nós somos o bom perfume de Cristo. Eu quero ler esse texto, irmãos. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14. O que nós somos? O que nós somos? Uma fragrância. Segundo Paulo, os crentes, os pescadores, chamados crentes, eles também exalam o seu perfume, uma fragrância. 2 Coríntios capítulo 2, versículo 14, diz assim: mas graças a Deus, que sempre nos conduz vitoriosamente em Cristo, e por nosso intermédio, exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Exala em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Como é que essa fragrância é exalada, irmão? Através da propagação do Evangelho e através do bom procedimento. A fragrância é exalada por todos que estão ao seu redor, através da propagação do Evangelho e através do bom viver do Evangelho. Continue o texto. Porque para Deus somos o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Para estes, para os ímpios, somos cheiros de morte. Por que somos cheiros de morte? Porque estamos a todo momento com a nossa boca dizendo para eles: arrependam-se. Arrependam-se para que venha o tempo de refrigério, porque a ira de Deus está sobre vocês. E para um ímpio, irmãos, isso é horrível ouvir. Mas para um crente, a ira de Deus já não resta mais sobre ele. Veja o que o texto diz: para Deus somos como o aroma de Cristo entre os que estão sendo salvos e os que estão perecendo. Mas para estes somos cheiro de morte, mas para aqueles fragrância de vida. Mas quem está capacitado para tanto? Quem é que cheira dessa forma? Quem é que exala essa fragrância? É todos? Não, é somente os que foram chamados. Não é com todos que estão aqui na igreja. Não.
Vocês acham que todos aqui na igreja exalam essa fragrância? Quisera eu que fosse. Quisera eu que fosse. Vocês acham que todos que estão aqui na igreja são pescadores de Cristo? Quisera eu que fosse. Mas não são. Infelizmente você precisa se arrepender dos seus pecados, para que então venha tempos de refrigério e a fragrância do cheiro de Cristo venha exalar na sua vida, e todos aqueles que estejam ao seu redor possam ser impactados com a luz do Evangelho. E para terminar, meus irmãos, eu termino mostrando para vocês a consequência desse chamado. Que bom, então eu vou ser chamado por Cristo, eu vou pescar os pecadores para Cristo, eu vou exalar o bom perfume de Cristo, vou ganhar o maior número de pessoas para Cristo, vou abrir os meus lábios e contar para eles o que Cristo fez na cruz pelos pecadores. Eita, eu vou ter sucesso, eu vou ter muito bem nessa vida. Vai? Não. Qual é a consequência de um chamado como esse? Veja o que Jesus diz assim. Olha o que Jesus diz para eles. E disse Jesus. Qual é a palavra que está aí, irmãos? Mateus capítulo 4, versículo 19. E disse Jesus: sigam-me. Essa palavra, ela não é muito interessante, não. Essa palavra, ela vem carregada de um significado muito responsável. O próprio Mateus vai dar o significado dessa palavra, do que é seguir a Cristo. Veja, o próprio Mateus diz isso lá no capítulo 16... e o versículo 24, nada melhor do que o próprio autor dizendo o que significa as palavras que ele quer dizer. Mateus capítulo 16, versículo 24, diz assim, irmãos. Então, Jesus disse aos seus discípulos: se alguém quiser acompanhar-me, se alguém quiser seguir-me, o que tem que fazer? Negue-se a si mesmo. Se anule. Negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz. Tomar cruz para quê, irmãos? Jesus estava dizendo assim: se vocês quiserem seguir, vá lá no meio da floresta, corte 2 pedaços de madeira, faça uma cruz e saia no meio da cidade aí, carregando a cruz. Era isso que Jesus estava dizendo, irmãos? Não. O que Jesus está dizendo para esses discípulos? Quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz. A cruz era para quê, irmãos? A cruz era um objeto de morte. A cruz era um objeto para matar, para pregar alguém sobre ela. Jesus está incutindo na mente dos seus discípulos que se eles resolvessem segui-lo, eles deveriam estar preparados para a morte. O chamado eficaz inevitavelmente atingirá o coração do discípulo de tal forma que esse discípulo estará preparado para dar a sua vida por amor ao Evangelho. Esse é o chamado eficaz, diferente do chamado geral. O chamado geral arrasta todo tipo de coisa, mas o chamado eficaz arrasta de fato quem quer seguir a Cristo, quem quer entregar a sua vida por Cristo, irmãos. Jesus está dizendo para esses discípulos: vocês irão morrer pela causa do Evangelho. E a história comprova isso. Pedro, meus irmãos, foi morto de cabeça para baixo. Prenderam Pedro. E a história nos conta que quiseram prender ele igual, quiseram crucificá-lo igual crucificaram o Senhor Jesus. E ele disse: eu não sou digno de morrer igual morreu o meu Senhor Jesus. Crucifiquem-me de cabeça para baixo. E ele não negou a fé. Tiago foi decapitado pelo Herodes, isso está escrito em Atos dos Apóstolos. André, irmão de Pedro, foi morto em uma cruz em formato de X.
Vocês imaginam o que é isso? Quem mais? Filipe foi morto enforcado, Bartolomeu foi morto crucificado, Mateus foi morto à espada, Tomé foi morto à flechada, e eu poderia passar a noite aqui dizendo para vocês, como os discípulos morreram, os mártires morreram, para mostrar para vocês, que seguir a Cristo, não é fazer parte de uma sociedade, seguir a Cristo, é estar preparado para entregar a sua vida por amor ao Evangelho. Se você sequer sabe o que é isso, se você nega o Senhor Jesus por qualquer coisa, você tem que entender que talvez você ainda não ouviu o chamado eficaz, e eu oro a Deus para que você ouça, porque quem ouviu o chamado eficaz não larga a cruz, não nega Jesus, não importa as circunstâncias que for, não importa os problemas que vier sobre eles, quer seja tempestades altas ou baixas, quer seja a morte ou vida, espada, ou seja o que for, nada vai separar esse indivíduo do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Eu desejo falar para vocês sobre um homem chamado Policarpo, que morreu aos seus 86 anos, pregado em uma fogueira, pregado em uma estaca, posto uma fogueira aos seus pés, e disseram: nega ao Senhor Jesus, e te soltaremos daí. E as palavras que saíam de sua boca eram: não posso, jamais poderei negar a quem tem me feito tanto bem. Sabe por que crentes vêm, crentes vai? Porque não seguem a Jesus. Porque no dia que seguirem a Jesus, eles estarão preparados para dar suas vidas pelo Evangelho. Esses apóstolos morreram por causa da cruz, morreram por causa do Evangelho. Todos eles foram perseguidos, maltratados e tratados como escória da terra. Porém, há um versículo em Hebreus capítulo 11, versículo 16. Apesar de serem tratados como escória da terra, o Deus deles não se envergonha de ser chamado o seu Deus. Meus irmãos, esses apóstolos que morreram como mártires, lá em Apocalipse, vai trazer para nós que na nova cidade haverá 12 colunas, e em cada uma dessas colunas estará gravada o nome dos 12 apóstolos. Eles foram mortos, sacrificados, perseguidos, tratados como injúria, mas enquanto eles eram mortos, Deus estava dizendo para eles: vem para perto de mim, reinar juntamente comigo. Esses são os que são chamados por Cristo. Eles são chamados de forma eficaz. Eles são chamados para propagar a mensagem do Evangelho. E eles são chamados para, se possível, morrer pela mensagem que crê. Você é essa pessoa? Você crê nessa mensagem? Você está preparado para isso? Se não, exorto você a se preparar. As coisas não estão muito bonzinhas no mundo, não. Os parafusos estão começando a serem acochados. O Brasil está começando a se preparar para começar a haver uma... Nós nunca ouvimos falar sobre isso no Brasil. Esta geração não sabe o que é sofrer por amor a Cristo. Mas talvez nós teremos que passar pelo martírio disso. Você morrerá por Cristo? Essa resposta você tem que dar a você mesmo.